Philips, vamos supor que eu tenha uma empresa, a gente começou a usar o exemplo do supermercado, vamos supor que eu tenha uma rede com 3 lojas de supermercado. Em que momento é o momento ideal para eu fazer uma aquisição de equipamentos desse porte? Não só para o supermercado, mas para qualquer empresa, né, direcionada ao uso de AIDC. Mas no varejo, como você propriamente já disse também, quando você começa a perceber que você tem mais problemas do que solução, aí você começa a, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mudar, eu preciso implementar algum recurso para facilitar a minha vida. E quando começa a surgir os problemas, isso chega no gerente de TI, isso chega no dono do supermercado, isso chega no gerente operacional, cara, todo mundo vai reclamar. Então, assim, dar condições de trabalho para que a empresa consiga atingir o que foi proposto como meta. Então, em que momento eu vou fazer a aquisição desse equipamento? Para quem não tem, cara, imediatamente. Faz uma reflexão aí hoje. Como é que está a sua vida atualmente? Será que você está conseguindo trabalhar com tranquilidade? Você está sendo produtivo ou você está pagando incêndio? Será que você está focado no objetivo de trabalho que você foi contratar? Você está conseguindo ter tempo com a sua família? O quanto isso está te afetando? E a partir do momento que você refletir sobre isso, principalmente com foco nesse direcionamento da operação, quando eu falo de inventário, recebimento de mercadoria, cara, essa é a solução. Não necessariamente esse equipamento. A gente fala para você que é de pequeno porte, de médio porte e de grande porte. A gente tem equipamento para todos esses negócios, mas você tem que ter um equipamento, decodificador de código de barras, um coletor de dados, para facilitar a sua vida, né? E aí, para quem já tem o equipamento, alguns pontos que são importantes qual o sistema operacional do meu coletor? É o Windows. Cara, o Windows foi descontinuado pela própria Microsoft. Isso é ruim por quê? Porque você fica vulnerável a um ataque cibernético, por exemplo, um sequestro de informações. Nós tivemos isso recentemente, né, com uma empresa do varejo. E a gente, por mais que a gente não perceba, a gente fica cada vez mais exposto à internet por conta da conectividade, isso é normal. Então eu ter um equipamento Windows, eu estou vulnerável. E estou perdendo uma gama enorme de aplicações, de features, que me ajudam a ter ganho de performance. Que eu tenho no Android. É só você parar para ver, coloca lá no Google e fala quão grande foi o crescimento de desenvolvedores para a plataforma de Android. Cara, se a gente falar isso nos últimos anos, é muito grande. Então eu tenho hoje solução embarcada para falar, utilizar um rádio no equipamento, eu tenho solução para bloquear o funcionamento do equipamento e deixar só aquilo que eu preciso, eu tenho aplicativo para tornar o equipamento um telefone, um VoIP, eu tenho soluções para tudo, cara. Eu tenho até sistemas para pequenos negócios, por exemplo, que o cara consegue colocar num coletor e consegue ir lá e fazer um inventário de mercadoria. Então, cara, se você está se vendo com um coletor Windows na sua operação, está na hora de você repensar se está sendo a melhor solução. Então, a questão do sistema operacional é uma delas e a maior delas. A outra é, cara, eu estou gastando muita grana com manutenção. Só no ano passado, a gente conseguiu identificar uma redução de mais de 10 milhões de reais em OPEX nos clientes que a gente atende com manutenção de equipamento. Isso tudo transformando as soluções que a gente vende e oferece. Então, cara, tem muita gente gastando muita grana com manutenção de forma desnecessária. Então, assim, se você está nesses dois cenários, é hora de trocar. É o momento para adquirir o equipamento, né? É o momento para você adquirir a solução do equipamento, que essa é a integração que leva performance, segurança e melhora a sua rentabilidade. Você falando de segurança, essa semana a gente tinha um cliente que a gente coloca bastante coletor de dados para inventário e teve um cliente que adiou. Teria um inventário agora em janeiro, no meio de janeiro, e ele adiou, e aí o pessoal foi perguntar, mas por que você adiou? Não, já tem data? Ele falou, ainda não, porque a gente teve um problema em dezembro de invasão aos nossos sistemas e nós estamos tentando reorganizar a casa para voltar a trabalhar. Ou seja, o mês de janeiro inteiro foi perdido por conta de problemas relacionados à segurança. E às vezes, assim, é uma pequena brecha que a gente... Pequena janela, no caso, né? Uma boa analogia aí com Windows, e que às vezes a gente não tem a percepção. Nós, seres humanos, todos nós, eu, você, quem está assistindo, a gente tem essa percepção de achar que aquilo que aconteceu com o cara que a gente viu na televisão não vai acontecer com a gente. E quando acontece, a gente fala, putz, e se eu tivesse feito aquilo lá atrás?
Então essa é a hora de você fazer, porque quando acontecer já não dá mais para voltar. E essas empresas muitas vezes ficam durante um bom tempo impedidas de trabalhar, de faturar, de receber mercadoria, trava tudo. E tem empresas às vezes que perdem todo o histórico, tem que começar tudo de novo, quando não tem que pagar o que é pedido no sequestro dos dados, né? Então, cara, é uma situação super complicada, né? Sem contar a exposição aos clientes, né? Por que você está parado? Imagina uma empresa grande que está com capital aberto na bolsa de valores e tudo mais, ter esse tipo de informação vazada. Cara, é muito complicado. Então, segurança, cara, é um ponto crucial hoje a ser tratado no mundo corporativo.